Outro, sim, seu Walter, não tem congestionamento no futebol também não, né? Ou tem? Não. No futebol, por enquanto, no caso do seu Bahia, as coisas estão tranquilérrimas por lá, né? Alguns jogadores se despediram do clube, é o caso do Robert, do Rafael já está aí, já foram embora. Outros não puderam viajar com a delegação para São Paulo, como foi o caso do lateral Marcos. Rapaz, o Marcos sofreu um acidente na Chapada Diamantina, perdeu o controle do carro, estava dirigindo, e aí estava chovendo na hora, ele deve ter feito uma curva fora da tangente, perdeu o controle do carro. Por sorte, só ganhou apenas um corte no pé, mas aí esse corte vai impossibilitar o jogador de participar da pré-temporada do Bahia, fora de Salvador, para ver se o time se prepara, se concentra por o grande desafio do Bahia desses últimos 7 anos, que é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, né? O pessoal do Bahia já está em Águas de Lindóia, não está? Já está sim. A delegação do Bahia já está em Águas de Lindóia, que fica no interior de São Paulo, a cerca de 120 quilômetros da capital, onde inicia essa pré-temporada para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Marcos, que sofreu esse acidente, cortou o pé e não foi com a delegação, está fora. Das divisões de base, o substituto de Marcos é Lucas, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante Jobson, vocês se lembram dele, do Botafogo, teve aquele probleminha com drogas, mas já garante, de pé junto, se recuperou e não tem problema, foi contratado pelo Bahia, é um dos reforços aí para a Série A do Campeonato Brasileiro, também foi com o elenco. Uma surpresa, Daniela e amigos do Bahia no Ar, é a ausência do zagueiro Nem, que foi capitão do time tricolor na Série B do ano passado, foi cortado da relação, o Nem já não vinha sendo aproveitado no elenco desde o Campeonato Baiano e aí está nessa situação que eu considero aí talvez uma situação limite para o zagueiro Nem, já que ele era titular no ano passado, nesse nem figurando no banco de reservas está, o que pode ser determinante até para a continuidade do Nem dentro da delegação tricolor. O Bahia, só para lembrar do torcedor, estreia dia 22 na Série A contra o América de Minas Gerais, em Sete Lagoas, às 6h30 da noite. Então já vá anotando na sua agenda aí, bonitinho, para você já se preparar, torcedor tricolor. Até a Série A do Campeonato Brasileiro aí tem 22, nós estamos no dia 10, 12 dias para o Bahia se preparar em Águas de Lindóia para ter condições de estar bem preparado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora eu soube, seu Walter Lima, telespectadores, que o pessoal do Bahia, aqui da capital, está torcendo para o Bahia de Feira, por causa do jogo que vai ter entre Bahia de Feira e Vitória, né? Pois é, semana passada nós tivemos a possibilidade de dar um pulinho na cidade de Feira de Santana, Daniela, e a gente viu muitos torcedores do Bahia dizendo, eu vou ser Bahia de Feira desde pequenininho. Torcedores do Fluminense dizendo, não, vou torcer para o Bahia de Feira, eu quero mais que o Feira de Santana leve mais um título. Que o baiano. Tremendão mande ver. Tremendão mande ver. É sempre bom lembrar, título baiano conquistado por um time de Feira de Santana, só o Fluminense que teve esse privilégio na década de 60, em 63 e em 69. Boa parte daquele timaço de 69 foi base para o Bahia hepta na década de 70. Então tá todo mundo com saudade de um troféu na cidade, né? E o Bahia de Feira tá com vontade. Agora o Vitória também disse que está se preparando, né, para não ser pego de surpresa, é verdade? Pois é. O filme de 2006 vem à cabeça dos torcedores rubro-negros e dá aquele calafrio que ninguém quer ter de volta no domingo. Por quê? Vamos lembrar aqui, antes de dar as notícias do Vitória. O time do Vitória, em 2006, enfrentava o Colo-Colo e tinha vantagem dos empates. O Colo-Colo foi lá e ganhou dentro da casa do adversário, no Barradão. Todo mundo se lembra, em 2006, e foi campeão depois de 37 anos de espera. Mas agora são outras histórias. O Vitória volta às atividades hoje e o esforço dos atletas no empate em 2-2 foi recompensado com uma folga na segunda-feira, merecida para os jogadores rubro-negros. Evidentemente, para esse segundo jogo da decisão, o técnico Antônio Lopes terá o retorno do volante Esdras. E com isso, Duílio deve voltar ao banco de reservas do Duílio, que foi utilizado na partida desse último domingo. Sem mais problemas, o restante do time deve ser o mesmo do último jogo. Caso se recupere, Daniela, o Léo Fortunato, que veio jogando quase todo o campeonato baiano, deve retomar a vaga de Renier, que foi titular e marcou o segundo gol do Vitória, o gol que evitou o Vitória de sofrer uma derrota em Feira de Santana. Então, a expectativa da torcida rubro-negra é que, dono da melhor campanha no Campeonato Baiano, gente, o Vitória faça valer isso dentro de casa. Vai ser difícil, porque o Bahia de Feira é um time bastante competitivo. A gente percebe aí que o Antônio Lopes tem todo um cuidado. Olha a orientação, ele conversa muito com os jogadores antes do início do treino. E é importante reconhecer que ele, dentro das limitações do elenco, que para muitos torcedores do Vitória, o elenco do Vitória não é satisfatório para a Série B do Campeonato Brasileiro, precisaria de vários reforços. O ataque é considerado hoje o calcanhar de Aquiles do Vitória. O Vitória não tem
um atacante, um homem de área que seja o cidadão que chegue lá e resolva a situação. Depende muito da condição técnica, né, do time, do Nicão em especial. O Giovani, que está fazendo a função de atacante, mas ele é um meia atacante, é o cara que pega a bola do meio de campo e parte para o ataque. Entendeu? Então tá faltando aquele homem diário. O Neto Baiano tá devendo até hoje. Eu soube que o Nicão, nessa última partida, ele não fez boa apresentação. Os 3 últimos jogos do Nicão vêm a deverem muito. O jogador que foi sensação aí do time do Vitória na fase de classificação, nas semifinais contra o Bahia, apagou. E contra o Bahia de Feira domingo, teve uma grande oportunidade e apenas isso. Né? Bahia de Feira, que tem bons jogadores, né, seu Walter? O Bahia de Feira tem um jogador que já foi do elenco do Vitória. Foi revelado pelo Bahia de Feira, defendeu o Vitória e está de novo no Bahia de Feira, que é o atacante Jackson. Só que ele vem se recuperando de uma contusão e não deve ser titular domingo. Ele deve ser uma opção no banco. Agora, evidentemente, o adversário do Vitória na partida decisiva nesse domingo, o Tremendão, como é chamado o Bahia de Feira, vai retomar as atividades de olho na possibilidade de reverter essa vantagem rubro-negro na final. O técnico Arnaldo Lira vai poder contar com o retorno do meio atacante Bruninho, que esteve de fora da primeira partida por suspensão. Depois de cumprir a automática pelo 3º cartão amarelo, o jogador deve ser titular domingo. Além dele, Arnaldo, que reclamou muito da arbitragem no último domingo, segundo ele, um dos gols do Vitória foi injustamente validado, teria impedimento, mas o Arnaldo Lira virou essa página e deve contar também com o atacante Jackson, que nós vimos falando aqui. Ele que vem se recuperando de uma contusão, tem um problema no pubis que sempre está incomodando ele, que é aquela região do quadril, mas deve pintar no banco de reservas como opção para o segundo tempo. Time com a segunda melhor campanha do Baianão, o Bahia de Feira pode ser campeão caso vença o Vitória. Não precisa um resultado espetacular, 1-0 e acabou. O Bahia de Feira será campeão e aí depois de 5 anos nós teríamos um time do interior voltando a levantar o troféu de campeão baiano. Bom, domingo, 4 da tarde, Barradão, torcedor do Vitória. Os ingressos vão começar a ser vendidos hoje. Já pode todo mundo aí correr para garantir o seu lugar nessa grande final. Torcedor do Bahia de Feira vai poder comprar seus ingressos para esse jogo lá mesmo em Feira de Santana e também aqui em Salvador. E a gente espera que a galera do Bahia também marque presença. Muitos torcedores tricolores, repito, nas ruas de Salvador, eu e o Felipe, todos que têm conversado com os torcedores tricolores, muita gente falando que vai para o jogo para torcer para o Bahia de Feira, que muitos, é claro, né, de uma forma carinhosa, chama Bahia genérico, mas é o Bahia de Feira, sim, Associação Desportiva Bahia de Feira, o ADBF, que é o representante do interior na final do Campeonato Baiano. Bem, todos nós sabemos também que o futebol é a paixão nacional, mas vamos falar de outros esportes? Eu mesma já pratiquei taekwondo, já fiz jiu-jitsu, tinha muita vontade de fazer judô, já fiz jiu-jitsu. Eu sou forte, é verdade. É mesmo? O professor até queria que eu fosse competir, mas não tinha condições, porque eu não tinha tempo de treino. Mas, coitado enfim... do namorado dela no dia que os dois forem brigar, viu? Mas tem um pessoal do judô que está se preparando aí, não é, Walter? Exatamente. Começa amanhã a Copa do Mundo de Judô por equipe. Salvador cedia pela 2ª vez consecutiva esse torneio. A partir de amanhã, os baianos vão poder acompanhar atletas de 7 países, além do Brasil, judocas do Japão, Coreia do Sul, Portugal, Tunísia, além dos cubanos e argentinos vão participar dessa competição. Só para se ter uma ideia, parte da delegação brasileira já está em Salvador. Os atletas do Japão, de Cuba, da Coreia do Sul e da Tunísia também desembarcaram. Hoje devem chegar os argentinos e os portugueses. Então, tudo está pronto para que seja uma grande competição. Vai acontecer no Sesc Aquidaban, aqui pertinho, no centro da cidade. Tem ônibus em tudo que é bairro que passa ali. Então, está todo mundo convocado. Torcedores aí, venham emprestar essa sua torcida para os judocas brasileiros, porque vai ser uma parada duríssima, Daniela. Eu estou vendo ali as imagens. Os japoneses e os sul-coreanos são muito bons no judô, mas os brasileiros, que sempre trazem medalhas nos campeonatos mundiais e nas Olimpíadas, também estão aí na briga. E vai ser um bom cenário assim, para a gente avaliar como é que os judocas brasileiros estão se preparando para o Pan-Americano, que vai ser em Guadalajara. Você conhece essa cidade, você já passou lá suas férias em Guadalajara, no México? Sim. Em México. No México vai ter transmissão da TV Record, né? E aí o público baiano e as pessoas que vão estar acompanhando as finais, que vão ser transmitidas ao vivo pela Record News, vão ver a performance dos atletas brasileiros. A expectativa, é claro, que eles tenham uma boa performance nessa Copa do Mundo de Judô por equipes. E também vai ser uma boa oportunidade para se avaliar o desempenho da Argentina e de Cuba, que são adversários
junto com os americanos, diretos na briga por medalhas no Pan-Americano. Então, vai ser uma grande competição. Todos os baianos convocados, Sesc Aquidabã, a partir de amanhã até o dia 14, até sábado. Muitas lutas legais e a gente tendo a oportunidade de torcer pelos baianos. Lembrando que todos os sábados, às 10 horas da manhã, tem o Esporte Fantástico, mostrando não só as informações do PAN de Guadalajara, mas todas as outras do esporte nacional e internacional, né, Silvão? Exatamente. Então, só para repetir, transmissão das finais ao vivo nesse fim de semana pela Record News, onde você puder sintonizar a Record News, seja por antena de satélite ou então pela UHF, sintoniza e acompanhe para torcer pelos brasileiros. Aliás, deixa eu lembrar outra coisa, tem gente assistindo através da Record Online, através da internet, a Record até na Itália. Mandar um alô pro pessoal da Itália, viu, seu Walter Lima? Olá. Que assiste e fica sabendo tudo. Eu moro na Itália, ali no sul da Itália. Tem algum torcedor do Bahia de Feira ou do Vitória? O pessoal tá lá querendo saber o resultado dessa partida de domingo, né, Bom, não sei se eles são torcedores do Bahia de Feira ou do Vitória, mas que eles moram na Itália, moram. Ô, Joia da Princesa, como é que tá lá o estádio? Essa partida vai acontecer aqui, mas da última vez, no último jogo, eu soube que o estádio estava péssimo, que isso teria atrapalhado os jogadores. Como é que está a expectativa dos torcedores para esse jogo? Será que nas ruas o pessoal está confiando? Tem algum palpite? Sim. Os torcedores, evidentemente, têm palpites em torno do jogo, né? Evidentemente que os jogadores do Vitória reclamaram muito das condições do gramado do Joia da Princesa. Aliás, uma reclamação que vamos estender a todos os estádios do interior. Evidentemente que tem muitos estádios que estão investindo em infraestrutura, é o caso do estádio Lomanto Júnior, que tenta recuperar o gramado, mas eu defendo a ideia de que todos os estádios do interior sejam recuperados e que o gramado seja substituído. Por quê? Porque o gramado aqui de Pituaçu e do Barradão tem uma qualidade muito melhor do que as dos outros estádios do interior. Então, quando os times daqui da capital vão jogar no interior, você tem muita diferença. Mas, evidentemente, é uma coisa de adaptação. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória vai enfrentar gramados tão ruins ou até piores do que o de Feira de Santana, que os atletas do Bahia de Feira dizem que é um bom gramado. Então, é questão de ponto de vista, viu, Daniel? De hábito, né? Exatamente. Né? O Bahia de Feira e o Vitória, como empataram em um jogo disputadíssimo no estádio Joia da Princesa de Feira de Santana, e nas ruas da capital, a torcida se dividiu entre a cautela e a euforia. Vamos ver. Campeão baiano disparado aí. Entendeu? E que venha o genérico, porque o outro tá muito fácil. Isso é que é um rubro-negro confiante. Aliás, o que tinha de torcedor desfilando com a camisa do clube na segunda-feira, e isso o Vitória apenas empatou com o Bahia de Feira. Foi só o primeiro tempo da final. O Campeonato Baiano vai ser decidido no Barradão. E o Vitória segue com a vantagem. Pode até empatar, que levanta a taça de pentacampeão. Mas os rubro-negros não se esquecem daquele filme do ano de 2006, quando o Leão foi surpreendido em casa pelo Colo-Colo de Ilhéus e acabou deixando escapar o título. O que atrapalhou o Vitória foi a autoconfiança. Eles buscam muito pelo que precisa. Contra o Bahia, você viu que empatou de novo. Bahia aí fez o gol. Eles vão pelo que precisa e não é assim. Já viu o que aconteceu com o Colo-Colo, teve um bom time naquela época e como o Bahia de Feira tem um bom time agora. Se vacilar, perde o campeonato. Então, tá vendo aquela questão que eu tinha levantado aqui logo no início do Bloco de Esportes, essa questão envolvendo o Colo-Colo? O técnico Arnaldo Leira, do Bahia de Feira, é tão inteligente quanto o Ferreira foi em 2006 ao montar uma equipe em função do adversário. Então você tinha, só para lembrar 2006, vamos relembrar 2006 aqui, torcedor rubro-negro. O Colo-Colo tinha um time muito bem plantado e tinham dois articuladores que acabaram com a defesa rubro-negra naquele ano, que era o Gil, que era o armador, e o Ednei, que foi o melhor ano da carreira do Ednei. Aquele ali que foi o artilheiro, inclusive, do Campeonato Baiano na época, com 26, 27 gols, eu não lembro agora exatamente, mas ele foram mais de 20 gols. Então, esses dois aí eram responsáveis pela criação das jogadas ofensivas. E era um time muito entrosado. O Bahia de Feira, é sempre bom lembrar, desde 2009, quando foi campeão da segunda divisão, vem mantendo a espinha dorsal do time. Ou seja, aqueles jogadores que são sempre as referências na equipe. Mudam-se algumas peças, mas os caras estão sempre lá. É o caso do goleiro, é o caso de um dos zagueiros, meio campista. E tem um agente muito esperto, uma galera muito esperta no ataque, no meio do campo, para o ataque, que pode dar trabalho para o Vitória. Então, é normal, é compreensível que o torcedor rubro-negro, muitos torcedores rubro-negros estejam temerosos. Porque essa história do Vitória está dependendo da campanha, do benefício do empate, jogar por 2 empates, pode ser que uma hora não tenha sucesso.